No final do último mês agora de novembro, no último dia 24, foi lançado um projeto em um dos bairros mais conhecidos de Campinas, não apenas na cidade, mas no Brasil todo, o bairro do Cambuí. É a criação da Associação Viva Cambuí, uma entidade sem fins lucrativos que reúne moradores, comerciantes, empresários e síndicos com o objetivo de defender interesses em comum, interesses da população que mora, trabalha ou frequenta o bairro do Cambuí. A ideia é de promover desenvolvimento urbano e fortalecer o comércio local. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa, nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo o presidente da Associação Viva Cambuí, o Marcos Di Másio. Marcos, primeiramente, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. O prazer é nosso. De estar aqui, é uma oportunidade importante para que a sociedade conheça a associação. Muito obrigado. Como é que foi o diálogo com os moradores, com os comerciantes, com os síndicos e qual a urgência que vocês sentiram para criar uma associação específica para falar do Cambuí? Na verdade, Heitor, esse grupo de empresários já está com mais ou menos 10 anos, praticamente 10 anos juntos, e a gente percebeu a dor principal de todos na área de segurança. Alguns lojistas sempre reclamando, e era um grupo de WhatsApp, e hoje nós estamos formalizados, estamos com a associação já com CNPJ, com endereço no próprio Cambuí, e nós formamos um grupo de 9 membros dessa empreitada, e fizemos o lançamento no dia 24 de novembro no Regatas. Respondendo suas questões, nós fomos direto ao ponto. Nós fomos falar com o poder público, representar a sociedade em pontos como trânsito, em pontos como segurança, para fortalecer realmente o comércio local. Fomos muito bem recebidos, fizemos diversas reuniões, presidente da INDEC, nós tivemos a presença da Alexandra Caprioli no nosso evento do dia 24, tivemos também representatividade da Guarda Municipal, e nós temos também na nossa diretoria o presidente do CONSEG, que é o Eduardo Cruz. Então, comunidade, empresários e pessoas que querem mudar o cenário, esse foi o ingrediente para que a associação acontecesse, ela nascesse agora, nesse momento. Hoje, quais são os casos mais frequentes que tiram o sono dos moradores do Cambuí em relação à segurança pública? Olha, na verdade, a segurança ela tem que modernizar. Nós temos tecnologias novas para poder fazer o preventivo, porque para nós a dificuldade do comerciante é que ele chega de manhã, teve algum fato no comércio dele, atrapalha o dia dele, e a prevenção com câmeras de inteligência artificial, com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, a gente acredita que esse projeto possa trazer mais tranquilidade para o comerciante. Nath Luquezzi, estamos conversando com Marcos Di Másio, presidente da Associação Viva Cambuí. Bom dia, Márcio. Bom dia. E uma das demandas, acredito eu, do bairro é a questão do trânsito, de vagas. Hoje, qual que é a maior dor, assim, do comerciante nessa questão de trânsito e também do morador? Esse é um assunto muito importante, nós já vínhamos conversando com a INDEC sobre isso. O Vinícius foi muito bem receptivo e fizemos uma parceria muito boa, que está funcionando bem, né? Já estão sendo colocadas vagas rápidas desde o ano passado. As vagas rápidas elas ajudam o comerciante, né? O trânsito está melhor, nós podemos dizer isso, nós podemos dizer que o Cambuí hoje, você tem na Norte-Sul hoje um trânsito muito intenso, e as pessoas que atravessam por dentro do Cambuí, elas conseguem passar com mais facilidade, então a gente percebe que isso tem funcionado. E o acordo da gente planejar isso junto é que está sendo muito legal. Então, algumas ações como a Zona Azul, por exemplo. A Zona Azul, para nós, é interessante, né? É interessante desde que seja colocada e organizada antes, né? Com testes, e a viabilidade disso, a associação também está pronta para discutir com a INDEC. E como eu falei, né, essa parceria está funcionando já, muitas
coisas pontuais já estão acontecendo entre os comerciantes e a INDEC propriamente. O bairro do Cambuí ele é muito conhecido pelos bares, pelas casas noturnas, pelos eventos que acontecem além do horário das 10, da meia-noite, e muitas reclamações fizeram parte já dessa relação entre os moradores e os bares, restaurantes e as demais casas. Hoje, qual é a relação entre quem vive no Cambuí e quem frequenta o bairro, principalmente aos finais de semana? O bairro, vocês sabem, ele é muito frequentado, pelo menos uma vez por semana um campineiro passa por lá. Existe uma estatística de que nós temos milhares de pessoas durante o ano frequentando o bairro, e realmente ele é um bairro que chama tanto de dia quanto de noite. Nós temos a Abrazel participando ativamente de reuniões conosco para encontrar soluções. A Abrazel ela tem muitos associados lá dentro também, que são os bares e restaurantes, e esse é um assunto que está sendo discutido sempre, e o CONSEG também, através da Polícia Militar, tem feito um trabalho para diminuir essa reclamação, né? Os moradores têm participado muito dessas reuniões e os números têm caído. Segundo o que consta, é que as reclamações dos moradores em termos de barulho, ela tem diminuído. Época de Natal, festas, mobilizações, qual que é a importância de formalizar isso, de deixar tudo isso estruturado no bairro? Na verdade, a gente deixa de ser uma só voz e consegue ser uma voz de uma comunidade inteira. Obviamente que a gente não vai agradar a todos, mas a gente vai atrás daquilo que é importante pro morador e pro comerciante em geral. Nós queremos proteger as pessoas dos problemas causados dentro do bairro, né? Eu falo que a entrada do bairro, o bairro ele é muito bem estruturado. Nós temos entradas e saídas estratégicas, é um bairro bem desenhado, e a gente quer organizá-lo para que as pessoas possam usufruir do bairro. Obviamente, existem essas questões tanto de barulho, de segurança, e tudo isso vai sendo discutido com a população, com os moradores, e nós estamos aqui abertos à discussão, né? E com o poder público já estamos bem alinhados, que aquilo que a gente precisar, eles vão tentar fazer o máximo para atender. Pelo menos até agora, a gente tem sido muito bem recebido por eles. Os casos que a gente vem acompanhando com mais frequência de crimes na região do Cambuí estão algumas vezes ligados a roubos em farmácias. As farmácias entraram no alvo da criminalidade por conta dos crimes ligados a roubo de canetas emagrecedoras, produtos cosméticos, e há várias redes de farmácias que estão instaladas no Cambuí. Já há uma conversa para que esses comércios... O comércio local é mais fácil, você fala direto com o dono, mas redes que são nacionais, ou mesmo outros comércios como o Oxxo, que são redes internacionais, é mais difícil chegar nesse comerciante ou eles já aderiram também a esse trabalho de vocês? Não, a gente tem alguns desses casos de comerciantes que relatam essa dificuldade, e a nossa conversa com eles é muito simples. Vamos buscar uma solução junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, para prevenir. Eles já estão estudando, já estão trabalhando muito, existe uma investigação muito grande nesse assunto que você está me falando. É um assunto que realmente está ocorrendo, porém a polícia está trabalhando em cima disso. Eu já posso te garantir que eles estão... a gente não pode, né, ficar falando muito dentro do que a estratégia deles não é... Mas eles já estão em cima disso e em breve acreditamos que isso daí no Cambuí, vai diminuir muito. A longo prazo, esse conceito de shopping a céu aberto busca trazer o que para o Cambuí? Olha, o conceito de shopping a céu aberto é aquilo que eu sempre pergunto para as pessoas, né? O que o Cambuí não tem? Então, quando eu faço essa pergunta, a pessoa pensa bastante para responder, né? Tive até algumas respostas outro dia, que foi uma resposta interessante, né? A pessoa fala, não tem um cemitério. Uhum. Então, cara, nós temos tudo para ser um shopping a céu aberto, tudo para ter esse conceito instalado lá, e trabalhando a segurança e trabalhando o desenvolvimento também do comerciante, nós podemos atender a população de uma forma melhor. Então nós temos eventos, calendários de eventos para o ano que vem, de capacitação para os lojistas também, para atender bem a população que vá lá. Então a gente quer que compre o local. Para isso,
A gente precisa arrumar o trânsito, a gente precisa fazer com que o morador ele deixe de ir aos shoppings grandes por conta de segurança ou por conta de encontrar uma variedade. Lá nós temos variedade, e agora com a segurança alinhada conosco, nós acreditamos que a tecnologia possa ajudar mais e trazer essa sensação de segurança para o morador do bairro. A importância dos síndicos participarem também desse movimento, Marcos. Isso daí é muito importante. Os síndicos dos condomínios que estão lá no bairro, nós estamos falando de 503 edificações residenciais e cerca de 210 comerciais. Essa população que mora no Cambuí, ela precisa ter também essa segurança. A gente foi muito cuidadoso na hora de transformar a associação em algo realmente que impacta. Nós tivemos um estudo muito grande, nós trabalhamos em conjunto e fizemos uma espécie de estudo de caso na AME Jardins, em São Paulo, e trouxemos esse modelo. Por isso que é importante a gente trabalhar com a população, com a segurança do condomínio também, e em conjunto com os síndicos nós pretendemos com que a população, os moradores entendam que o bairro vai ter mais segurança, que ele vai ter acessibilidade, que vai ter mobilidade, que vai ter eventos. A programação de eventos do ano que vem vai permitir para que eles tenham de volta aquela ideia de andar pelo Cambuí, que é uma coisa que hoje é preocupante para algumas pessoas, e realmente sempre que a pessoa sai na rua e tem alguma dificuldade, seja ela para se locomover na calçada, ou seja ela para ir até o supermercado, isso daí a gente quer que aconteça, né? A volta dos pedestres caminhando, passeando pelo bairro, que é um bairro charmoso, um bairro que significa muito para Campinas. E também deixo claro para vocês que não é apenas o bairro da pessoa que mora no Cambuí, né? Hoje você consome o Cambuí, você passa pelo Cambuí, então é para Campinas, é para o campineiro, né? Alguns projetos parecidos com esse da Associação Viva Cambuí existem em diversas cidades grandes, metrópoles do Brasil, capital paulista, no Rio de Janeiro. Em Campinas é uma iniciativa nova. Agora, algumas dessas associações, elas discutem a privatização de algumas ruas, transformando quase como um condomínio fechado em que os próprios moradores administram. Isso é uma polêmica, inclusive, de gente que acha que é um caminho, de gente que acha que é um exagero. A Associação Viva Cambuí, em algum momento, discutiu ou pretende discutir esse assunto? Terceirizar, privatizar algum trecho que hoje é público do bairro do Cambuí? Ou isso não passa pela cabeça de vocês? Isso não foi pautado até o momento, né? Até porque o Cambuí hoje tem muito mais prédios do que casas, então acredito que isso daí é um assunto para Nova Campinas, para outros bairros como Taquaral. O conceito do shopping a céu aberto não me permite também fazer esse tipo de ação. Isso não está realmente como pauta. Obviamente que se acontecer, nós vamos sentar, discutir, ver qual que é a questão, né? Como nós tivemos uma questão, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu posso deixar já uma discussão que me chamaram, a imprensa chamou, na questão do paralelepípedo. Falaram que havia uma questão de fazer com que o paralelepípedo não fosse nunca removido, né? Fosse patrimônio público. E a gente não se posicionou quanto a isso porque não houve um estudo sobre isso. Mas eu já deixo a minha visão de que o bairro precisa modernizar. Obviamente que você tem que usar o moderno e usar também a história, manter a história. Então, soluções podem ser discutidas quanto a isso, né? E no mesmo caso de fechamento de ruas privadas, eu pelo contrário, eu gostaria de deixar aberto ao público. Ano que vem nós temos um evento em novembro que vai se chamar Shopping a Céu Aberto, que está programado para a gente fechar 2 ruas, mas para os pedestres poderem participar, fazer compra de Natal, é outra ação. Em outubro, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas aprovou a abertura de um estudo do tombamento de 51 trechos de ruas, 24 na Vila Industrial, 27 no Cambuí, que são ruas com paralelepípedos que pavimentam essas regiões e que, para quem defende a iniciativa, é uma forma de manter viva um pouco da história da cidade de Campinas.
Então, isso, claro, uma vez sendo discutido, a Associação Viva Cambuí também vai representar os moradores quando da próxima etapa dessa discussão. Não, com certeza. Isso daí é um assunto que já chegou a nós, não chegou a gente fazer uma discussão com o poder público ainda sobre isso, mas nós, obviamente, cada um tem uma opinião diversa, mas a opinião geral é de que tem que haver um planejamento para manter o histórico e resolver os problemas também, porque quando chove, sabemos o sabão que fica na Maria Monteiro, na Rua Coronel Quirino, principalmente, e é um transtorno para os próprios moradores, né? Então, como a gente tem que defender os moradores, nós temos que ver a situação deles para deixar bem seguro e também a viabilidade disso, né? A viabilidade de você retirar um paralelepípedo, colocar um asfalto novo, como que vai funcionar isso, né? Isso aí tem que ser discutido com engenharia, com o desenvolvimento de Campinas e trânsito, e nós estamos dispostos a conversar, obviamente. Já chamaram a gente para essa conversa, mas é muito de início, tá? Essa é uma aprovação de estudo, como você comentou. Alguém levantou essa lebre, e óbvio, tudo que tem no Cambuí a gente quer manter como história, mas também a gente não pode deixar que o trânsito se torne um problema grave e que as pessoas também tenham problemas lá no bairro, né? Cambuí, que é a inspiração para o bairro do Limoeiro da Turma da Mônica, então é uma história que nunca será esquecida, porque a Turma da Mônica é eterna e é um patrimônio da nossa cultura, e nasceu no bairro onde Maurício de Souza viveu por tantos e tantos anos. E quem mora no Cambuí, quem tem um comércio no Cambuí, como é que pode fazer para se associar também a esse novo projeto, a Associação Viva Cambuí? Marcos? A associação ela é para os moradores do Cambuí, mas ela também é para quem gosta do bairro, para quem vive no bairro, para quem fornece serviços ao bairro. Os condomínios, através dos síndicos, podem também aderir. Você entra na nossa página vivacambuí.com.br, lá você vai ter um botão para associar, e você vai ter algumas informações relevantes. Você já pode, é muito simples, você entra lá. O comerciante hoje ele paga um valor de R$100 mensais, ele está pronto para receber os benefícios como associado, de entrar na nossa rede de contatos do bairro, dos benefícios de grandes empresas que estão conosco, os eventos que nós vamos promover no próximo ano, vão participar e, obviamente, também participar de discussões em prol do bairro. Nós temos um evento também que nós queremos fazer para incentivar o lado social também. Nós temos o comitê de evento para criar uma feijoada tradicional. Os clubes abriram para nós. Então, hoje nós temos um modelo que traz um guarda-chuva lá de cima com grandes nomes. Então nós temos empresas grandes, nós temos os clubes, as escolas. O Madre Cecília é uma escola que está conosco, que eu posso citar para vocês. Nós temos o Clube Regatas hoje, que abriu uma parceria muito grande e está dentro do nosso ecossistema. O Tênis Clube está tendo uma eleição, não sei quando que foi, estamos aguardando para poder também fazer. Nós queremos que a sociedade toda participe. Então, se você quiser participar, entre no vivacambuí.com.br. Nós conversamos com Marcos de Másio, presidente da Associação Viva Cambuí, que você pode conhecer mais pela página também na internet vivacambuí.com.br. Marcos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho a você, a associação, espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes para a gente trazer também trabalho na prática, a partir dessa iniciativa, daqui para frente, do que vai ser feito para os moradores, comerciantes e quem é considerado amigo do bairro Cambuí. Um abraço para você. Obrigado, um abraço a vocês, um sucesso grande para nós. A mídia é muito importante para nós, né? Esse espaço que vocês estão abrindo, vocês são consumidores do bairro, são bem-vindos lá. Nós esperamos que o bairro esteja cada vez melhor. Obrigado.